Muitos dos homens bonitos da época, protagonistas do cinema, voltavam para suas esposas. Quem não ganharia um olhar dos diretores de elenco? Será que ícones do cinema viam algo que as câmeras não captaram? Ou uniões improváveis tinham base além da aparência? Clark Gable e Carole Lombard, o rei de Hollywood, poderiam ter ficado com qualquer mulher em Hollywood. Porém, o coração de Gable era de uma mulher que os fãs diziam não merecer seu estatuto. Enquanto Gable deslumbrava o público com seu sorriso diabólico e sua poderosa presença na tela, no filme E o Vento Levou, sua terceira esposa, Carole Lombard, era considerada simples e de aparência juvenil pelos padrões de beleza da época. Críticos sussurravam que o corpo magro de Lombard e a ausência de uma silhueta voluptuosa, típica das musas do cinema dos anos 1930, faziam dela uma combinação improvável para o homem mais cobiçado de Hollywood. Executivos dos estúdios, segundo relatos, teriam tentado realçar sua aparência com iluminação estratégica e maquiagem, mas o casal parecia alheio ao burburinho que circulava. Gable conheceu Lombard numa festa Orchids, onde desprezou-a, não sendo seu tipo. Depois do divórcio da segunda esposa, Maria Langham Gable não ficou longe do humor contagiante e personalidade pé no chão de Lombard. Ela o conquistou enviando-lhe um presunto com a foto dele, após trabalharem juntos em No Man of Her Own. O casal improvável fugiu para casar em 1939. Chocou Hollywood, que esperava Gable escolher uma beleza clássica. Amigos disseram que o casamento foi feliz até Lombard morrer em 1942, num acidente de avião. Gable ficou arrasado. Logo se alistou nas forças aéreas, dizendo aos amigos: "Não me importo mais com minha aparência." Agora que ela se foi, o rei de Hollywood nunca se recuperou de perder sua excentricidade. Entre Humphrey Bogart e Lauren Bacall, falam de roubar o berço. Quando Humphrey Bogart se apaixonou por Lauren Bacall, no set de To Have and Have Not, os colunistas de fofocas fizeram um grande alvoroço pela diferença de 25 anos entre eles. Mas não foram apenas os anos entre eles que levantaram sobrancelhas. Os fãs não conseguiam entender o que o rústico Bogart via em Bacall, de voz grave e desengonçada. Muitos viam nela traços altos e masculinos. Enquanto Bogey era o epítome do cara durão, Bacall era modelo que virou atriz. Críticos diziam ter rosto de cavalo, ombros de linebacker. Sua voz incomumente baixa, que virou sua marca, foi, no início, considerada uma desvantagem pelos executivos da Warner Bros., que achavam que ela soava como a de um homem. Howard Hawks, que a descobriu, mandou-a diminuir ainda mais, criando o timbre rouco que dividiu o público. O romance improvável floresceu, mesmo Bogart, sendo casado com sua terceira esposa alcoólica, Mae Weth, gerou escândalo que ameaçou as carreiras de ambos, de fato. Os chefes do estúdio ficaram furiosos, achando que o relacionamento mancharia a imagem de Bogart. Estavam enganados. Contra todas as chances, o casal, incompatível, casou-se em 1945 e tornou-se um dos pares mais duradouros de Hollywood. Amigos ficaram maravilhados com o quanto Bogart, tão difícil, se transformou diante de sua jovem noiva. O diretor, John Huston, comentou: "Nunca vi um homem ser tão completamente refeito por uma mulher que muitos de nós julgavam pouco atraente, apesar dos cochichos constantes sobre a aparência de Ailey." Bogart permaneceu apaixonado com devoção até a sua morte, em 1957, famosamente dizendo aos amigos: "A beleza some, mas aquela mente e aquele espírito dela vão me manter cativo para sempre." 3. James Stewart e Gloria Hattrick MacLean, o homem comum favorito da América, chocaram Hollywood quando ele escolheu uma esposa que era tudo menos glamourosa. James Stewart, o esguio e charmoso astro que arrancava suspiros do público em It's a Wonderful Life, ficou solteiro até 41, quando se apaixonou por Gloria Hattrick MacLean, mãe divorciada de 2 filhos. Fontes do cinema diziam que era tão comum quanto o mingau de aveia. Enquanto Jimmy brilhava na tela, ao lado de estrelas como Grace Kelly e Kim Novak, a parceira real era sem brilho, com cabelo simples e moda. Um colunista de Hollywood não entendia por que um dos homens mais cobiçados escolheria ficar com uma mulher que nunca chamava atenção no tapete vermelho. Alguns até suspeitaram que era ela. A Fortuna, ex-esposa de um rico empresário, atraiu o mordomo frugal. A verdade era bem mais surpreendente. Depois de anos ligados a belas atrizes, incluindo Marlene Dietrich e Ginger Rogers, Stewart acabou atraído pela atitude direta de Gloria, falta de interesse pela fama. No primeiro encontro, por Gary Cooper, Gloria não reconheceu o ator e pediu que trouxesse uma bebida, pensando ser garçom.
Este casamento durou 45 anos. Gloria morreu em 1994 e, ao ser perguntado sobre o segredo da união em Hollywood, Stewart sempre atribuíram Gloria ao desinteresse do holofote e à presença estável dela. Precisava de alguém que visse Jimmy, não James Stewart. Ele confidenciou à repórter. Todos acharam que eu merecia a beleza, mas eu merecia mesmo uma parceira. O Stewart, de coração partido, nunca se casou. Disse aos amigos que não há como substituir uma mulher assim. Ela parecia ter 4. Cary Grant, o homem votado como o ator mais bonito da história de Hollywood, escolheu Betsy Drake, uma esposa que deixou os fãs perplexos. Cary Grant, com seu estilo impecável e aparência devastadora, poderia ter tido qualquer beldade em Hollywood. Em vez disso, ele casou com Betsy Drake, uma atriz tão esquecível que o público costumava confundi-la com ajudantes de palco. Executivos do estúdio teriam suplicado a ele para reconsiderar, temendo que a aparência simples de Drake prejudicasse a imagem. Drake era visto pouco atraente pelos rígidos padrões de Hollywood, e sua carreira mal competia com o estrelato de Grant. Críticos descreviam-na como tímida, com traços de garoto e sem o glamour da esposa de um galã. Seus lábios finos e traços pontiagudos eram sempre comparados desfavoravelmente ao antigo interesse romântico de Grant. Entre elas estavam mulheres voluptuosas como Mae West e Sophia Loren, a parte mais estranha. Grant conheceu Drake numa travessia transatlântica a bordo do Queen Mary, em 47, onde não demonstrou interesse nela. Não foi até o diretor Mervyn LeRoy convencer Grant a ajudar a atriz em apuros a conseguir um teste de tela que começou o romance improvável entre eles. Grant ficou tão encantado que insistiu que ela contracenasse com ele em Every Girl Should Be Married, apesar dos protestos do estúdio sobre sua presença de tela pouco cativante. O casamento deles durou de 1949 a 1962, mais tempo do que qualquer um dos outros 4 casamentos de Grant. Drake apresentou Grant a hipnoterapia e a terapia com LSD, que ele creditou ter ajudado a vencer seus problemas. Apesar de boatos sobre a sexualidade de Grant e da descrença pública, amigos disseram que era verdadeiro. O diretor Alfred Hitchcock, que trabalhou com Grant várias vezes, Cary não precisa de esposa bonita. Ele traz beleza suficiente ao casamento para os dois. 5. Gregory Peck e Veronique Paani, bússola moral de Hollywood, chocaram os fãs quando ele abandonou a sua primeira esposa. Para um repórter francês que não chegava aos pés das glamorosas garotas de Tinseltown, Gregory Peck, o imponente e bonito astro de Um Dia em Roma, e To Kill a Mockingbird, foi o epítome da nobreza na tela. Mas a vida pessoal dele levantou sobrancelhas de maneira acentuada quando ele deixou a esposa americana, com 15 anos de casamento, para ficar com Veronique Paani, uma jornalista amplamente considerada excessivamente simples, em seu estilo e de traços europeus para um galã do seu quilate, Veronique. As colunistas Hedda Hopper e Luella Parsons comentaram ambas sobre o nariz dela e o queixo masculino. Sugeriram que Peck poderia ter feito bem melhor. Um publicitário do estúdio, segundo relatos, tentou minimizar as aparições dela nas estreias, temendo que a presença sem glamour prejudicasse o apelo de galã principal de Peck. O escândalo aumentou porque Peck era católico e se apresentou cedo como homem de família, com Greta, sua esposa, e seus 3 filhos, ao conhecer Veronique durante férias romanas. Peck chocou a todos ao se apaixonar pela repórter brilhante, 12 anos mais nova. Não entenderam a atração por alguém tão diferente do ideal de Hollywood. O casamento durou 48 anos, até Peck morrer em 2003, provando críticos errados. Ao ser perguntado por que escolheu Veronique, inúmeras atrizes que o perseguiam, Peck: beleza sem inteligência é verdadeira obra-prima pintada em papel higiênico. O casal trabalhou junto em causas humanitárias, com Veronique virando força nos bastidores da caridade em Hollywood. Fontes do setor admitiram que, mesmo sem parecer estrela, a mente afiada e o apoio firme foram de fato o que manteve Peck no chão durante os altos e baixos de sua carreira lendária. Henry Fonda e Francis Seymour Broca, o ator americano mais respeitado, tinham uma vida privada que nada tinha de perfeita para as câmeras. Henry Fonda, o galã magro de As Vinhas da Ira, desconcertou Hollywood ao se casar com Francis Seymour Broca em 1936. Enquanto Fonda personificava o galã bonito e digno,
Frances era considerado uma socialite rica, sem o menor atrativo visual necessário para uma esposa de Hollywood. Fontes do setor descreveram Frances como uma matrona adiantada para a idade e socialmente desajeitada, com uma expressão perpetuamente preocupada, que os fotógrafos tinham dificuldade em capturar de forma lisonjeira. Seus óculos grossos e seu senso conservador de moda faziam com que parecesse décadas mais velha do que realmente era. Ao lado da fotogênica Fonda, a colunista de fofocas, o casal parecia Bela e a Fera, com gêneros invertidos. O que torna esta história chocante é que Frances sofreu de graves problemas de saúde mental que Fonda ignorou, concentrando-se na sua carreira, enquanto o casamento deles, conturbado, gerou 2 filhos que se tornaram a realeza de Hollywood, Jane e Peter Fonda. Nos bastidores, a família vivia em tumulto. O comportamento cada vez mais errático de Frances fez dela uma pária entre os círculos sociais de Hollywood. O casamento terminou em tragédia quando Frances morreu por suicídio em 1950, após Fonda pedir o divórcio. A dolorosa verdade que Jane Fonda só descobriu décadas depois, ao pesquisar para um documentário, foi que sua mãe foi internada e submetida a tratamentos horríveis. Em parte, ela não era o tipo de esposa tão glamurosa de Hollywood. Fonda casou 3 vezes a mais, cada esposa mais atraente que Frances, levando os amigos a especular que a culpa dele pelo destino dela o assombrava até sua morte, em 1982. Seth Errol Flynn e Patrice Wymore. Mau rapaz de Hollywood. Por fim, o pensamento de uma fã de que ter se estabelecido com uma mulher foi um recuo frente às conquistas glamourosas. Errol Flynn, a estrela com espadas, conhecida por sua beleza incrível e vida privada escandalosa, chocou a todos quando se casou com Patrice Wymore, em 1950. Depois de anos de casos amorosos com as mulheres mais bonitas do mundo, a escolha de Flynn por Wymore como sua terceira esposa deixou Hollywood sem palavras. Enquanto Flynn podia ter qualquer mulher do mundo, Wymore era atriz de segunda categoria, com rosto que o fotógrafo não conseguia fotografar bem. Um colunista de fofocas comentou que seu queixo e os músculos da dançarina a faziam parecer masculina. Ao lado de Flynn, tão bem proporcionado, executivos da Warner Bros. Temiam que o casamento prejudicasse sua imagem como o maior galã. A parte mais chocante de seu casamento improvável foi que Flynn, recém-absolvido num caso de agressão estatutária divulgado, tentou melhorar sua imagem com um casamento digno. Mas ele escolheu alguém 17 anos mais jovem do que ele, visto como caçadora de fortunas pela sociedade de Hollywood. Seu casamento em Mônaco gerou dúvidas quando Flynn apareceu embriagado e chamou sua nova esposa de nome durante a recepção. O casamento durou até a morte de Flynn, em 1959, apesar de terem se separado em 1953, após terem uma filha. Amigos disseram que Flynn, cuja saúde e aparência pioravam por causa da vida de excessos, sentia-se à vontade com Y. Mais precisamente, porque ela não era uma grande beleza. Quem o faria sentir? Inseguro quanto à sua aparência, que se desvanecia. A autobiografia de Flynn. Declarado de forma críptica, casei com Patrice, porque ela nunca me fez sentir que eu precisava ser Errol Flynn, para ela, após a sua morte. Porque mais mantinham a plantação na Jamaica, e defendiam com ferocidade seu legado, provando que havia mais naquela união pouco convencional do que parecia à primeira vista. 8. Gary Cooper e Veronica Balfe. O tipo original, forte e silencioso de Hollywood, escolheu uma esposa que era tudo menos uma sirene da tela prateada. Gary Cooper, cujos traços robustos, boa aparência e presença poderosa na tela, o tornaram um ícone de Hollywood em filmes como High Noon, casou-se com Veronica Balfe em 1933, deixando fãs e chefes de estúdio coçando a cabeça em descrença, enquanto Cooper, medindo 1,90 m de altura e com traços bem definidos, definia a beleza masculina para uma geração rock. É descrita por colunistas como simples, sem graça e de porte de geladeira. Sua educação social lhe deu uma postura rígida, que contrastava com a sensualidade terrosa das damas de Cooper, Grace Kelly e Ingrid Bergman. Os publicistas do estúdio supostamente tentaram mantê-la afastada das mesmas sessões de fotos, temendo que o contraste diminuísse muito o apelo sexual de Cooper. O aspecto mais estranho da união foi que Cooper, conhecido por casos com colegas, parecia casar com Rocky ainda por laços familiares. Como sobrinha do pioneiro Cedric Gibbons, Rocky tinha um status social que o garoto de Montana não possuía. Os amigos ficaram boquiabertos quando Cooper, de verdade, se apaixonou pela esposa simples dele. Mesmo mantendo seu lendário estilo de conquista ao longo do casamento,
O relacionamento resistiu a 3 anos de separação no começo dos anos 1930, quando Cooper teve um caso público com a atriz Patricia Neal. Quando perguntaram por que ele voltou a Rocky, mesmo tendo à sua disposição as beldades de Hollywood, Cooper famosamente respondeu: "A beleza é passageira, mas Rocky é o tipo de mulher que fica mais interessante a cada dia." O casal ficou casado até a morte de Cooper, em 1961. Rocky ficou ao lado dele na luta contra o câncer. Maria Cooper, filha do casal. Janice revelou depois que, apesar das traições dele, Cooper sempre considerava Rocky a única mulher que entendeu o homem por trás da imagem, sugerindo que o vínculo deles transcende as noções convencionais de atração. 9. Tyrone Power e Deborah Andrews, de fato. O homem eleito, o ator mais bonito da América, fez uma escolha final de casamento, que deixou a sociedade de Hollywood completamente perplexa. Tyrone Power, com seu rosto perfeitamente simétrico e presença de tela envolvente. Podia ter escolhido qualquer mulher do mundo, mas para seu terceiro e último casamento, escolheu Deborah Andrews, descrita pelo colunista de fofocas como surpreendentemente sem atrativos e com aparência de matrona além da idade. Power personificava o ideal de beleza masculina no cinema, enquanto Mel's era uma secretária de divórcios sem ligações com a indústria do entretenimento. Amigos notaram que seus traços pesados e a figura farta eram o oposto completo da imagem de Power. Esposas anteriores, Annabella e Linda Christian, executivos da Fox do século XX, teriam ficado horrorizadas, temendo que o casamento manchasse a imagem cuidadosamente cultivada de Power como um ídolo romântico. O que assusta é que Mel's estava grávida quando se casaram em 1958, criando um escândalo que abalou o poder de Hollywood, enfrentava boatos sobre sua sexualidade para provar sua virilidade. Com esse relacionamento final, o casamento ocorreu quando a carreira de Power declinava. Atores jovens, James Dean e Marlon Brando, representam uma masculinidade nova que torna a perfeição de Power obsoleta. Num desfecho trágico, nunca viu seu filho com Minardo. Ele morreu de infarto aos 44, filmando Solomon e Sheba em Madrid, com a esposa grávida incapaz de chegar ao lado dele antes de falecer. Tyrone Power IV nasceu exatamente 2 meses após a morte de seu pai. Bernardos nunca se casou novamente, dedicando-se fielmente a preservar o legado do marido. Anos depois, perguntando sobre a surpresa pública do encontro, ela disse: "Tyrone passara a vida sendo amado pela aparência. Ele me disse, eu fui a única que o amou pelo coração." 10. Spencer Tracy e Louise Treadwell, entre nomes mais respeitados de Hollywood, permaneceram ligados a uma mulher cuja existência a maioria dos fãs nem sabia. Spencer Tracy, o astro potente que ganhou Oscars e definiu o padrão da atuação natural, manteve seu casamento com Louise Treadwell, apesar da separação, e teve um infame caso de 26 anos com Katharine Hepburn. Enquanto Tracy dominava a tela com presença intensa e aspecto firme, Louise era descrita por quem a conhecia como simples, de jeito matrona e sem o polimento de Hollywood. O casamento deles começou em 1923, antes de Tracy ficar famosa, e o contraste deles cresceu à medida que sua estrela subia. Publicitários da MGM afastaram Louise dos holofotes, alegando que a aparência dela prejudicaria Tracy como galã. O casamento enfrentou seu desafio quando John foi diagnosticado como morto. Tracy estava afligido pela culpa católica e acreditava que a deficiência era punição por seus pecados. Começou a beber muito. Distanciou-se da vida familiar. Louise dedicou-se à John Tracy Clinic para crianças surdas, mostrando uma força de caráter que quem a desprezava pela aparência jamais viu, mesmo vivendo separados pela maior parte de suas vidas adultas. E a relação bem conhecida de Tracy com Hepburn. Ele nunca se divorciou de Louise. Insiders de Hollywood afirmaram que isso devia-se em parte à sua fé católica, mas outros sugeriram que foi por Louise saber. Todos os seus demônios o aceitaram de qualquer forma. Quando Tracy morreu em 1967, foi Louise, não Hepburn, quem organizou seu funeral e foi reconhecida como viúva. O diretor George Corr, que trabalhou com Tracy e Hepburn, depois de ter sido comentado, de modo geral, todos veem o relacionamento de Spencer com Kate como essa grande história de amor. Mas a verdadeira história de amor dele foi com Louise. Ela não era bonita, mas possuía o tipo de força de que ele realmente precisava e que ele respeitava acima de tudo. 11 James Cagney e Francis Vernon, o durão da Warner Bros., tinham um fraco por uma mulher. Hollywood nunca o abraçou.
O Dínamo Compacto, conhecido por suas atuações explosivas em clássicos de gangster, como White Heat, manteve-se fielmente casado com Frances Willie Venom, de 1922 até sua morte, em 1986. Apesar de sua completa falta de glamour ou apelo de Hollywood, enquanto Cagney eletrificava as telas com sua energia cinética e traços distintivos, Frances era descrita por colunistas como simples e severa, e com a compleição de um peão de fazenda. Suas roupas simples e o corte reto de cabelo a tornaram invisível numa cidade obcecada pela beleza. Fotógrafos de estúdio temiam eventos que a incluíam, pois sua expressão austera e traços pouco lisonjeiros contrastavam com a presença dinâmica de Cagney na tela. O aspecto mais notável dos 64 anos de casamento deles foi que começou antes de Cagney ter qualquer sucesso. Quando os dois ainda eram artistas de vaudeville, em dificuldades, e a fama chegou, Cagney permaneceu inteiramente dedicado a Frances, mesmo tendo à disposição belas coestrelas. Essa lealdade confundia Hollywood, onde os casamentos costumavam durar apenas alguns meses. MGM, segundo relatos, ofereceu a Cagney contrato melhor se ele divorciar de Frances e casar com alguém mais bonito. Cagney rejeitou com a linguagem típica de fogo. O casal voltou à fazenda em Nova York, sempre que podia. Ali Frances geria o negócio agrícola com notável habilidade. Cagney costumava dizer aos entrevistadores que seus momentos mais felizes eram passar tempo na fazenda com sua esposa, em vez de filmes com atrizes glamorosas. Ao perguntarem qual era o segredo de seu casamento tão longo, Cagney rosnou, famoso: "Casei com uma mulher, não com um rosto." O relacionamento duradouro deles tornou-se lendário numa indústria conhecida por parcerias descartáveis, com o diretor Raoul Walsh observando que Frances pode não ser bonito de olhar, mas ela é a espinha dorsal que permitiu que Jimmy fosse Cagney dozes. Orson Welles e Rita Hayworth. O jovem prodígio de Hollywood, na verdade, de fato degradou uma das maiores belezas do mundo por pura arrogância. Orson Welles, o cineasta revolucionário por trás de Cidadão Kane, chocou Hollywood ao se casar com a deslumbrante Rita Hayworth em 1943, e passou a torná-la alguém inacreditável às fãs que a adoravam. Essa, a princípio, parecia igual em talento e beleza. Welles deixou claro: ele achou a imagem glamourosa de Hayworth desagradável no filme A Dama de Xangai. Ele a obrigou a cortar o cabelo comprido e ruivo e a fazer dieta, tornando-a loira platinada, destruindo o visual que a tornou famosa. Críticos ficaram horrorizados com aquilo mesmo. Escrevendo, Welles realizou o impossível. Ele deixou Rita Hayworth feia. A ironia era marcante. Welles mesmo estava cada vez mais gordo e desleixado. Ainda assim, criticava Hayworth sempre. Amigos disseram que parecia ressentido de sua beleza. Dizer a ela que era só rosto bonito, sem talento. O chefe do estúdio, Harry Cohen, ficou furioso com Hayworth, acreditando que Welles sabotou seu ativo mais valioso por snobismo intelectual. O casamento deles durou apenas 3 anos com Hayworth, que confessou depois: "Não aguento mais o gênio dele." Depois do divórcio, ela tentou reconquistar sua imagem, mas muitos viram que algo essencial havia sido danificado pela desconstrução de sua beleza pelo próprio Welles. Mais tarde, admiti que transformei a mulher mais bonita na minha visão de como deveria ser uma mulher, sem considerar o que o público queria ou o que Rita precisava. Este exemplo inverso do tema desta lista serve para ilustrar como até mesmo uma beleza notável pode ser minada pela influência destrutiva de um marido, deixando uma estrela outrora esplêndida temporariamente amplificada pelo ego dele. O que você acha, portanto, dessas lendas da Era de Ouro e de suas escolhas incomuns em esposas? Esses homens viam além dos estreitos padrões de beleza da sociedade, ou haveria outros fatores em jogo? Deixe suas opiniões nos comentários. E aqui vai um pensamento para refletir. Em uma era obcecada pela beleza, será que esses homens mostraram coragem ao escolher substância em vez de estilo?